Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 8 do livro de Daniel continua com as visões proféticas de Daniel, revelando eventos futuros com uma precisão impressionante. Neste capítulo, a visão se concentra em dois animais específicos e em um pequeno chifre que surge, representando reinos que surgiriam após o período babilônico, fornecendo detalhes sobre as lutas de poder e as opressões que o povo de Deus enfrentaria. O capítulo começa com Daniel situando a visão no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, por volta de 553 anos antes de Cristo. Ele narra que, em uma visão, ele se encontrava na cidadela de Suzã, que ficava na província de Elão, junto ao rio Ulai. Suzã era uma das cidades mais importantes do Império Persa, e embora Daniel estivesse fisicamente em Babilônia, ele foi transportado em espírito para Suzã durante a visão. Na visão, Daniel vê diante de si um carneiro que estava junto ao rio. O carneiro tinha 2 chifres, sendo um dos chifres mais alto do que o outro, e o chifre maior subiu por último. Este carneiro avançava para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum outro animal podia resistir-lhe, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. O carneiro representa o Império Medo-Persa, com seus 2 chifres simbolizando os 2 reinos que formavam a aliança, sendo o chifre maior a Pérsia, que se tornou mais poderosa que a Média. Enquanto Daniel observava, um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, sem tocar o chão, e o bode tinha um chifre notável entre os olhos. Este bode correu com fúria contra o carneiro, que tinha os 2 chifres, feriu-o e quebrou-lhe os 2 chifres. O carneiro não teve força para resistir, e o bode o lançou por terra e o pisoteou, sem que houvesse quem pudesse livrar o carneiro de sua mão. O bode representa o Império Grego, e o grande chifre entre os olhos do bode simboliza Alexandre, o Grande, que com rapidez e força conquistou o Império Medo-Persa. Depois que o carneiro foi derrotado, o bode se engrandeceu sobremaneira, mas no auge de seu poder, o grande chifre foi quebrado, e em seu lugar surgiram 4 chifres notáveis, voltados para os 4 ventos do céu. Isso representa a morte prematura de Alexandre o Grande e a subsequente divisão de seu império entre seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, que governaram as diferentes partes do Império Grego. Dentre um desses 4 chifres, surge um pequeno chifre, que cresceu muito para o sul, para o oriente e para a Terra Gloriosa. Este pequeno chifre representa um rei que surgiria da dinastia Seleucida, especificamente Antíoco Epifânio, que reinou sobre a Síria e foi conhecido por sua crueldade e perseguição ao povo judeu. O chifre cresceu até atingir o exército dos céus e lançou por terra algumas das estrelas do exército, pisoteando-as. Ele também se exaltou até o príncipe do exército, retirou-lhe o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Daniel ouve um dos santos falando, e outro santo pergunta: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e a transgressão assoladora, para que tanto o santuário quanto o exército sejam entregues para serem pisoteados? A resposta foi dada: até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Esta referência às 2.300 tardes e manhãs tem sido interpretada de diferentes maneiras, mas é geralmente entendida como um período de tempo que simboliza a duração da profanação do templo e o sofrimento do povo judeu sob o governo de Antíoco Epifânio, culminando na purificação do templo por volta de 164 anos a.C., durante a revolta dos Macabeus. Enquanto Daniel tentava entender a visão, ele viu diante de si um ser semelhante a um homem, e ouviu uma voz entre as margens do Ulai, que chamou: Gabriel, faze com que este homem entenda a visão. O anjo Gabriel então se aproxima de Daniel e explica que a visão refere-se ao tempo do fim, mas também abrange os eventos que ocorreriam no período dos reinos mencionados. Gabriel revela a Daniel que o carneiro de 2 chifres representa os reis da Média e da Pérsia, e o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os olhos é o primeiro rei, Alexandre, o Grande. Os 4 chifres que surgiram após a quebra do grande chifre representam os 4 reinos em que o Império Grego seria dividido, mas que não teriam o mesmo poder.
O pequeno chifre, que cresceu e se tornou poderoso, simboliza um rei insolente e mestre em intrigas, que surgiria no fim do tempo dos reinos mencionados. Ele prosperaria e causaria grande destruição, destruindo os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, ele fará prosperar o engano em sua mão, e se engrandecerá em seu coração, e destruirá muitos na sua prosperidade. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervenção humana. Este é um claro retrato de Antíoco Epifânio, que se exaltou contra Deus, perseguiu os judeus e profanou o templo, mas que finalmente foi derrotado, morrendo de uma doença súbita e misteriosa, sem a intervenção de mãos humanas. Gabriel também assegura a Daniel que a visão das tardes e das manhãs é verdadeira, mas que ele deveria guardar a visão, pois se referia a dias distantes. Daniel ficou exausto e doente por alguns dias após essa visão. Tão intenso e perturbador foi o que ele viu. Ele retornou aos seus deveres no palácio, mas ficou perplexo com a visão, embora ninguém compreendesse seu significado naqueles dias. O capítulo 8 de Daniel é um exemplo notável de profecia bíblica, revelando com precisão os eventos que se desenrolariam séculos depois da visão de Daniel. Ele também serve como um aviso sobre a ascensão de líderes arrogantes e opressores, que se levantam contra Deus e seu povo, mas que inevitavelmente enfrentam o julgamento divino. A visão de Daniel nos lembra que Deus está no controle da história e que, mesmo em tempos de grande tribulação, seu plano soberano será cumprido. Além disso, este capítulo destaca a importância da perseverança e da fidelidade em meio à perseguição. O sofrimento imposto por Antíoco Epifânio sobre o povo de Deus foi terrível, mas a promessa de Deus de que o santuário seria purificado e que o opressor seria quebrado sem intervenção humana deu esperança aos fiéis. Isso aponta para a esperança futura dos crentes em que, independentemente das circunstâncias atuais, o reino de Deus prevalecerá e a justiça será restaurada. Em suma, o capítulo 8 do livro de Daniel nos ensina sobre a soberania de Deus na história, o cumprimento das profecias e a certeza de que, embora os reinos humanos possam se erguer com grande poder e arrogância, eles serão eventualmente julgados e destruídos pelo poder de Deus, que estabelecerá seu reino eterno. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.